Oi, meninos, sejam bem-vindos. Eu decidi gravar a aula, deixar ela gravada para vocês hoje, porque eu estou em trânsito, então é melhor para mim garantir a internet, porque pode ser que não tenha internet boa mais tarde. E para vocês é interessante que vocês podem assistir um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo, ou assistir também sábado ou domingo e rever se precisar. Bom, sobre a prova, ainda não corrigi a prova de vocês. Estou aguardando o trabalho para a gente finalizar essa nota 1. Quero que vocês se dediquem um pouquinho mais. Eu sei que está puxado, eu sei que tem muito trabalho, mas é para a gente fechar essa microeconomia e vocês terminarem esse mestrado com sucesso. Meu objetivo aqui é ajudar vocês nesse processo e fazer o meu máximo para que vocês aprendam. Eu sei que o processo é difícil, mas eu estou aqui para ajudar vocês. Então, estou gravando esse conteúdo que eu daria à noite. Por conta disso, eu estou em trânsito, estou com medo de não ter internet abre de noite para a gente conversar. A gente vai falar hoje sobre o mercado não competitivo. É um mercado bem diferente daquele que a gente viu anteriormente. A gente fez uma abordagem ampla da concorrência perfeita e agora a gente vai fazer uma abordagem da concorrência não perfeita e falar sobre as características e diferenças desses mercados. Bom, pessoal, por que eu estudo esse tipo de mercado? Eu quero entender o comportamento do consumidor e do produtor nesse ambiente onde eu não tenho uma concorrência perfeita, onde eu tenho um, dois, três ou poucos competidores, assim, poucos ofertantes. Bom, assim como na outra teoria, a gente tem alguns pressupostos nessa teoria de concorrência imperfeita, especificamente no monopólio. Existe um único empresário ou uma única empresa que oferece aquele produto para todos os consumidores. Não há concorrência, e aqui não é interessante para que o monopolista não é interessante que o monopolista não tenha concorrência, então não há concorrência e ele faz com que seja difícil outras empresas, outros fornecedores entrar nesse mercado. Não há produto substituto. O vendedor, então, ele determina o preço e a gente chama isso de price maker. Porque só tem ele oferecendo, não tem nenhum produto substituto, ou você compra dele ou você não compra. Os consumidores se submetem às condições impostas do vendedor ou simplesmente não consomem o produto. Não existe um mecanismo de eliminação de lucro econômico via concorrência perfeita. Lembra que a gente viu na aula passada que quanto mais pessoas entram nesse mercado, o preço tende a diminuir e encontrar o equilíbrio. Aqui eu não tenho isso. E não posso esquecer de falar sobre as barreiras. Então, o monopólio existe. Que existe algum tipo de barreira, a gente vai falar sobre essas barreiras ao longo dessa aula. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, existem alguns tipos de barreiras no monopólio. Eu vou abordar aqui a barreira natural, a legal e a técnica. A técnica tem a ver com a tecnologia. O monopolista, ele tem a tecnologia para produzir aquele produto que ninguém mais tem, só ele tem. Tem a barreira da capacidade, que é a barreira na qual ele tem capacidade produtiva e outras empresas não têm capacidade produtiva para produzir aquele produto específico. E a barreira legal, que é quando você tem um monopólio legal, onde você tem uma lei ou uma licença pública, uma franquia, que limita a quantidade de ofertantes daquele bem. Aí a gente pode pensar, por exemplo, na questão da ponte Rio-Niterói, que só existe uma concessão ali, então aquela empresa pode operar na ponte, só ela pode operar durante um período de tempo. A gente pode pensar na concessão de água, na concessão de energia elétrica, nas empresas que operam com água, só tem uma empresa que opera com água em determinado espaço. Energia, a mesma coisa. Por exemplo, em Niterói tem uma empresa que toma conta da parte de Niterói, que é diferente da empresa que toma conta lá no Rio de Janeiro. Eu tenho ainda outras barreiras, né, e economia de escala, que, por exemplo, quando você tem um monopólio natural, você tem um custo fixo muito alto e aí você acaba tendo que diluir o custo fixo, né, com uma economia de escala e isso gera um monopólio, senão ninguém vai querer operar nesse mercado. A economia de aprendizagem, quando você
aprende a expertise daquele projeto, daquele produto que só você tem, e economia de relacionamento, confiança, porque às vezes você tem uma confiança numa determinada empresa e acaba comprando dela e não comprando das outras, e as outras empresas vão à falência ou fecham, e você tem, então, uma empresa que tem um relacionamento muito forte com o consumidor. A gente tem as patentes também, quando você tem uma inovação, um novo medicamento, por exemplo, aquilo demanda muito dinheiro para investimento, para conseguir um resultado. E aí você tem uma patente dessa inovação para poder não acontecerem cópias ao longo do tempo. E quem investiu dinheiro na pesquisa, por exemplo, desse medicamento, de uma nova tecnologia, essa pessoa consiga tirar um lucro disso. Senão ninguém vai querer fazer pesquisa, ninguém vai querer inovar na economia. A concessão eu já falei, e a tarifa e cotas, que é mais ligada ao comércio internacional, onde você pode proteger um determinado mercado com alguma tarifa ou com alguma cota. Um preço limite também é um exemplo de barreira. Quando o preço ele é fixado não como objetivo de maximizar lucro, mas como objetivo de impedir que outros concorrentes entrem. Ele opera num preço um pouquinho menor, mas ele impede que outros concorrentes entrem no mercado porque esses outros concorrentes não têm a expertise, ou não têm a logística, ou não têm um custo de produção equivalente. Tem o excesso de diferenciação, que quando você tem um produto muito diferenciado e aí ninguém consegue produzir e ofertar outro produto parecido. E também tem o exemplo de barreira, que é a publicidade, onde você tem publicidade em massa sobre aquele produto, e as pessoas acabam que não comprando o produto de outra marca, e a outra marca para de produzir, e você acaba sendo o único fornecedor daquele produto. Então, pessoal, um mercado com um único fornecedor de um bem ou serviço que não tem substitutos próximos e no qual existam barreiras econômicas ou legais para a entrada de novos concorrentes é chamado de monopólio. Essa é a curva de demanda que o monopolista enxerga. Aqui é o preço do produto, aqui é a quantidade do produto. Quanto mais caro ele cobra, menos as pessoas demandam. No caso da concorrência perfeita, como você tem muitas empresas, essa curva é plana, é paralela ao eixo da quantidade, porque você não pode mudar o preço. Nesse caso, você enxerga o mercado como um preço dado. Aqui é um pouco diferente. Isso aqui é a curva que o monopolista enxerga. A curva de demanda que o cara que opera em concorrência perfeita enxerga é uma curva constante, porque o preço não muda, ele é tomador de preço. Aqui ele é policy. Como vocês perceberam, eu estou aqui num coworking, acho que é coffee work que eles chamam. É um lugar amplo, que serve café, água, suco, refeição. E tem muitas mesas para se trabalhar. Tem uma internet boa, uma iluminação boa, mas a questão aqui é que muita gente fala. Então eu tenho que falar um pouco baixo e tenho que lidar com essa questão da musiquinha e tal. Mas estou aqui gravando o vídeo por conta do medo de não ter internet mais tarde. Bom, vamos à aula novamente. Causas que podem explicar a aparição do monopólio. O que vocês acham que pode explicar a aparição do monopólio? Bom, possíveis causas são matéria-prima, quando você domina um fator produtivo, né, uma matéria-prima, uma fonte de matéria-prima, e as outras empresas não têm como pegar. Aí uma criança chorando, faz parte da vida, né, nessa sexta-feira. Bom, tirando isso, tá tudo certo. Tá tudo certo aqui. A concessão de uma patente, voltando ao assunto, a concessão de uma patente, por exemplo, medicamento, é uma possível causa desse monopólio.
o controle estatal, que também origina o monopólio, em serviços de energia, petróleo, ferrovia. Não faz muito sentido você ter muitas empresas operando a ferrovia, porque elas precisariam construir novas ferrovias e o espaço é limitado, as pessoas que se movem ali é limitado, melhor que uma empresa faça um bom serviço do que você ter várias empresas com várias linhas de trem, voo de metrô, por exemplo, que você precisa de muito investimento. Estou verificando aqui as mensagens, tá tudo bem. Eu estou usando esse livro intermediário do Vario, tá? E aqui é só um textinho, caso vocês queiram um aprofundamento nessa questão de patente. E tá na apresentação que eu vou botar para vocês hoje, lá no AVA, hoje, dia 6 de maio. Então, estou gravando a aula no mesmo dia que vocês vão assistir, só que um pouco mais cedo, porque eu estou com medo da internet. Sobre a patente, tá? O monopólio legal ocorre quando o governo concede a uma empresa o direito exclusivo de ofertar aquele produto ou serviço. Então, uma patente, existe essa patente, o que impede a produção desse bem por outras firmas, porque é oneroso, como eu falei para vocês, fazer a pesquisa, ela é protegida por lei e o direito do investidor, assim como todos os decorrentes da propriedade industrial e intelectual são conhecidos como direitos de monopólio. Falando um pouco aqui da matemática, o monopolista ele também tem o objetivo de maximizar o lucro. Aqui eu tenho π, que é o lucro, que é igual a receita total menos custo total, o que vocês já estão acostumados a ver. Aqui a receita total pode ser P y, que multiplica QY, ou RT igual a PY, que multiplica Y. O custo fixo pode ser dividido em dois custos, custo fixo e custo variável, isso que a gente já viu na outra aula. E aí, o monopolista, ele vai descobrir qual é a quantidade que maximiza o lucro dele. Então, o processo de lucro é igual, o lucro é a receita total menos custo total. Agora a gente vai precisar derivar essa função igual a zero para encontrar a quantidade máxima do lucro do monopolista, porque ele também procura o lucro máximo. Então, derivando essa função em relação à quantidade oferecida, então vou derivar a receita total menos custo total em relação à quantidade. E vou encontrar, então, y igual a y estrela, que é a quantidade de equilíbrio, a quantidade que maximiza o lucro do monopolista, no momento que eu encontrar essa derivada. Vamos à parte gráfica. Essa primeira curva que aparece aí para vocês é a receita total. A receita total pode ser escrita como P, que multiplica Q, que é a quantidade, ou R de Y. Então, ele cresce essa receita total. Chega um momento que ela declina. Esse aqui é o custo total. O custo variável mais o custo fixo, ele é crescente ao longo do tempo. E esse aqui, então, é o lucro. O lucro é a diferença entre a receita e o custo. Ele cresce a um determinado ponto, depois ele diminui. Essa diferença aqui é o lucro. No nível de produção de maximização de lucro, a receita marginal é igual ao custo marginal. Então, eu vou pegar a equação de lucro, vou derivar igual a zero e vou encontrar que a receita marginal é igual ao custo marginal. Aqui nesse contexto, no nível de saída que maximiza o lucro, então, eu tenho a receita marginal igual ao custo marginal. Também pode ser escrito dessa maneira. Então, aí eu vou pegar uma equação de preço linear e vou fazer esse cálculo de forma
abrangente, de forma genérica, sem usar nenhum número, só usando as letras. Então, o preço desse produto é igual a A menos BY, Y que é a quantidade. Então, a receita total é Y, que é a quantidade, vezes o preço. E aí eu vou substituir aqui, ó, o preço de Y. E o custo? Essa aqui é a minha função de custo, essa não é uma função linear, é um custo fixo, que é uma letra qualquer, que vai ser um número, mais alfa de Y mais beta de Y ao quadrado. Então, o custo vai ser dividido em custo fixo e custo variável. Variável aqui porque depende de Y, tá? Nessas duas partes. E aí eu vou maximizar essa função. Eu vou encontrar o que aqui? Qual é o meu objetivo no monopólio? Encontrar a receita marginal igual ao custo marginal. E aí eu vou encontrar o nível de saída máxima, que é esse Y estrela. Fazendo essa conta, tá? Derivando a receita total, que é esse aqui, ó. A derivada disso em relação a Y é A menos 2BY. Esse Y aqui multiplica com esse Y aqui, fica Y ao quadrado. A derivada de Y ao quadrado é igual a 2Y. Estão aqui. Igual. Aí agora eu vou derivar esse custo. Derivada disso aqui em relação à quantidade, eu tenho a alfa, derivada disso aqui em relação à derivada de F, que é fixo em relação à variação da quantidade, é zero. E aqui é o alfa, mais, aí o 2 aqui, mesma coisa, 2 desce, vai para frente do beta. Então, 2 beta Y estrela. Essa aqui é a equação de equilíbrio. O custo marginal, alfa mais 2 beta Y estrela é igual à receita marginal, que é igual a A menos 2 BY estrela. Então, vamos prosseguir aqui. Receita marginal igual a custo marginal. Nesse ponto, o monopolista maximiza o lucro. Tem, então, essa equação. E o nível de produção que maximiza o lucro é quando você isola esse Y estrela aqui para saber o quanto que ele vai produzir. Ele vai decidir a quantidade que ele vai produzir. Então, o que eu faço aqui é isolar esse Y para encontrar o Y estrela. Então, isolando o Y estrela, essa aqui é a quantidade de equilíbrio, a quantidade que maximiza o lucro desse monopolista. Perdão, caiu o gelo aqui. Y, então, que é a quantidade que maximiza o lucro do monopolista, é igual a A menos alfa, dividido por 2B mais beta. Essa é a quantidade aqui que maximiza. Bom, já que eu tenho Y estrela, eu posso substituir aqui nessa equação, que é aquela equação inicial, para saber qual é o preço de equilíbrio. E aí eu vou substituir esse Y estrela aqui na equação e eu encontro o preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio é igual a A menos B, que multiplica A menos lambda, dividido por 2B mais beta. Aí aqui eu indico que vocês parem o vídeo e refaçam essa conta devagarzinho para chegar no mesmo resultado. Mas de qualquer forma eu vou dar um exemplo numérico aqui, e aí você começa pelo exemplo numérico. É uma forma mais fácil, depois você passa para a forma padrão, que seria assim, uma forma com letras que dá para generalizar tudo isso, tá bom? Então, substituindo isso esteja na função de demanda, eu encontro o equilíbrio. Bom, essa aqui é a curva de demanda que o monopolista enxerga, essa aqui que vocês estão vendo, vinho. Essa aqui é a curva de custo marginal do monopolista e essa aqui é a receita marginal. Bom, aqui é o ponto da quantidade. Y estrela é igual a A menos alfa dividido por 2, que multiplica B mais beta. Observe que o motorista, o monopolista, ele pode cobrar esse preço, mas a demanda é maior.
Então, o que que faz? Ele rebate esse preço para cá e esse é o preço do monopolista. Esse preço do monopolista é maior do que o preço de concorrência perfeita. Por quê? Porque só tem ele oferecendo. E ele sabe disso na hora que faz a oferta, né? Então, aqui esses dois valores são os valores que eu achei lá na equação. Então, a saída ideal. Aqui um outro gráfico que está no livro, que tem a mesma ideia. Esse aqui é a receita marginal, perdão, custo marginal, essa azul, receita marginal aqui, igualando, passo para cá, e aí eu tenho o lucro dessa empresa. Estrela, Y estrela, e essa partezinha azul aqui, ó, é a parte de lucro. Por quê? Porque eu tenho o custo total aqui para compensar. E aí, se eu pegar essa barrazinha azul aqui, esse é exatamente o lucro do monopolista. A saída ideal Y estrela é onde a curva de receita marginal cruza a curva de custo marginal. O monopolista cobrará, então, um preço máximo que pode ser observado na proporção P, Y estrela. Isso fornece ao monopolista uma receita P, que multiplica Y estrela, da qual subtraímos o custo total, que é essa equação aqui, ó, AC, deixando uma área de lucro, como ilustrado aqui nesse azulzinho. Meninos, aqui esse é um exercício da lista. Deixa eu botar aqui. Esse é um exercício da lista de monopólio que eu vou passar para vocês. Eu vou responder com vocês. Aqui eu tenho a equação de quantidade, né, em função do preço. Mas quando eu vou fazer esse exercício, eu tenho que inverter o preço em função da quantidade. E aqui é o custo. O custo só tem um custo variável. E aí a receita total menos o custo total é igual ao lucro. Eu vou, como eu te falei agora, a calcular a demanda inversa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se o preço está em função da quantidade. Porque o preço, nesse caso, é assim, em função da quantidade. Aí eu faço a demanda inversa e aí eu igualo, tá? O custo marginal, a receita marginal. Depois eu faço a substituição, como eu mostrei para vocês. Deriva essa equação de lucro em relação aqui, encontro o que de equilíbrio, e aí a minha dica é, faça no papel. Porque às vezes você olha e fala, entendi isso matemática, tá na hora de fazer. Então, acha a quantidade de equilíbrio aqui, derivando a função de lucro em relação à quantidade, e depois você vai e substitui na equação de preço que você encontrou. Então, você tem aqui a quantidade e o preço de equilíbrio. Vou pular esse exercício aqui porque não faz muito sentido ficar falando sobre os exercícios que não tem cálculo aqui. Vocês podem fazer depois. Quando eu falo de monopólio, eu falo de poder de mercado. Poder de mercado, porque ele pode controlar o preço daquele produto. Então, ele tem poder sobre o preço, poder sobre a oferta do produto. Isso eu chamo de poder de mercado, é isso que a gente vai ver agora. Esse é o último tópico da aula de hoje. Era o que eu daria nessa aula toda hoje à noite. Quando você grava, você vai mais rápido, porque você não tem uma conversa, não tem uma interação. Eu estou aqui falando para o meu computador, vocês vão estar aí com o computador de vocês assistindo esse vídeo e pausando. Então, a interação não existe, tá? Pela gravação, então ele acaba correndo mais rápido o conteúdo. Eu tenho uma definição aqui na tela para vocês do poder de mercado. É a habilidade de uma firma ou de uma empresa aumentar o preço sem perder a totalidade das suas vendas. Não é que quando ele aumenta o preço ele não perde nenhuma venda. Ele perde, mas ele não perde a totalidade. E ele vai fazendo isso até um determinado ponto. O poder de mercado confere à firma ou à empresa a capacidade de fixar um preço maior do que o seu custo médio e oferir lucro econômico. Lucro maior do que aquele lucro. A gente estava falando de concorrência perfeita. No longo prazo, as firmas com poder de mercado podem manter lucro econômico. Porque a entrada de firmas, nesse caso, é difícil, porque tem aquelas barreiras que eu conversei com vocês lá na frente, tá bom? Então, até que ponto o monopolista pode aumentar o preço? Isso vai depender de um conhecimento,
de uma teoria que a gente viu lá atrás, depende dessa demanda, depende dessa função de demanda, se ela é mais elástica ou menos elástica. Porque se ela for menos elástica, o produtor, o vendedor, ele vai ter mais poder sobre esse mercado. E se ela for mais elástica, ele vai ter menos poder no mercado. Então, o que vai dizer o tamanho do poder, né, de precificação desse mercado é a elasticidade da demanda desse produto. Tá? E aí ele vai fazer um preço de marcação, que a gente chama de markup, que é um preço acima do custo marginal dele, por ele ter o poder de mercado. Então, eu posso matematicamente escrever isso, esse poder de mercado dele, em função da elasticidade, que aqui é esse Ezinho, esse Epsilonzinho. Então, o preço menos, aí aqui é o custo dele, custo marginal, é igual a essa equação aqui que vocês estão vendo. K representa o custo marginal e essa equação, o preço, depende da elasticidade que está aqui nesse coeficiente. O preço de marcação, que esse markup, que é o preço de saída, é o custo marginal de produzir mais uma marcação. Quão grande é essa marcação de mercado? Depende da elasticidade, como eu já falei para vocês aqui. O preço de Y, que é a quantidade asterisco menos o custo marginal, é igual ao custo marginal multiplicado pela elasticidade, dividido por 1 mais a elasticidade menos K. E aí eu vou reorganizar tudo isso aqui e eu tenho que o preço de equilíbrio, né, o preço que é a função de Y estrela, é igual a menos K, dividido por 1 mais a elasticidade. Aqui só repetindo, e aí eu tenho um exemplo. Eu tenho esse epsilonzinho igual a menos 3, então a marcação de mercado, aí eu vou substituir esse menos 3 aqui, menos 3 igual a menos 2, aqui já tinha um menos 2 aqui, um menos aqui na frente da fórmula. Eu tenho então que o preço de mercado é 3K dividido por 2. Se eu tenho uma elasticidade igual a menos 2, aqui eu tenho 1, menos 2, menos 1 aqui na frente, 1, e aí eu tenho 2 Ks de marcação a mercado. Então, a marcação a mercado, né, que é o preço cobrado pelo monopolista com o markup, vai ser em função dessa elasticidade, tá bom? Então, a marcação aumenta à medida que a elasticidade sobe para menos 1. Você tem muito a elasticidade de menos infinito a mais infinito. Menos infinito aqui, ela é mais elástica. E aqui, perto de menos 1 é a elasticidade unitária, e entre menos 1 e 0, ou módulo 0,1, ali ela é menos elástica. Então, é nesse pedaço que o monopolista tem mais poder de mercado, tá bom? Então, esse poder aumenta, essa marcação aumenta, quanto mais a curva se aproxima de uma curva inelástica, tá bom? Então, o markup, nesse caso, representado como a fórmula que eu mostrei para vocês, deixa eu ver aqui, mais um pouquinho. Aqui é um exemplo que você pode fazer com os dados. Eu não coloquei esse aqui acho que está na lista, eu vou verificar para vocês e vou mandar. Tá. Esse poder de mercado, para resumir, é o preço. O preço é superior ao custo marginal, porque ele é mono, só ele oferece, então ele pode cobrar mais caro. E eu tenho aqui uma relação de markup, que é o preço menos o custo marginal dividido pelo preço. Então, L, que é o índice de Lerner. O índice de Lerner é uma regra, a regra para medir o poder de monopólio. Então, eu consigo ver, por exemplo, isso no mercado do oligopólio também. Eu consigo calcular esse índice para o mercado.
esse índice de Lerner é igual ao preço menos custo marginal dividido pelo preço, como eu falei para você, que também pode ser escrito como preço menos custo marginal dividido por P, que é igual a menos 1 sobre a elasticidade da demanda. Então, isso aqui vai medir o quanto o mercado quanto o monopolista ou oligopolista tem poder de mercado. A regra para medir o poder de monopólio, introduzida pelo economista Abba Lerner, em 1934, denominada índice de Lerner de poder de monopólio. Trata-se da diferença entre o preço e o custo marginal dividido pelo preço, que é uma medida para saber o quão forte é o poder de mercado daquele monopolista, daquele determinado produto. O índice de Lerner tem sempre valor entre 0 e 1 para cada mercado. Ele é 0 quando tem uma economia competitiva, ou seja, tem muitos produtores daquele produto e nenhum deles afeta o preço, então eles não têm poder de mercado. E quando ele for igual a 1 ou próximo de 1, quer dizer que esse mercado, a empresa que opera nesse mercado tem um poder muito grande de monopólio. Então, vai entre 0 e 1, é uma medida para avaliar o tamanho do poder de mercado, daquele específico mercado, o poder de precificação de quem está atuando naquele mercado. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a eficiência desse mercado, a eficiência do monopólio. Eu agradeço a paciência de vocês, o fato de vocês entenderem que eu preferi gravar essa aula do que correr o risco de não poder dar essa aula para vocês hoje, ter que marcar no sábado. E na sexta-feira que vem a gente se encontra eu já vou dar um feedback sobre a nota de vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e qualquer coisa, sempre em contato comigo. Tchau, tchau.